Oi, você acha que na atualidade que a mulher tem vários papéis? Esposa, mãe, boa profissional, exerce seu papel como funcionária ou como uma empresária. Você acha que mesmo assim ela continua precisando ser uma boa dona de casa? Eu gostaria de conversar com você sobre isso. Para os cristãos, é claro que eu vou trazer aqui conceitos bíblicos. Provérbios capítulo 14 diz assim, ó: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então, o que esse provérbio está dizendo? Que toda mulher que é sábia, ou seja, não são algumas mulheres sábias, todas que são sábias, elas edificam a sua casa. Como que essa mulher edifica a sua casa? Quando a gente pensa em edificar algo, vamos pensar numa construção. Vamos pensar na construção de uma casa. Se a pessoa ela quer construir uma casa, o que ela faz? Primeiro ela faz um planejamento, faz uma planta da casa, como que vai ser a casa, em que terreno a casa vai ser feita, qual a divisão da casa, quantos cômodos terão a casa, como que essa construção vai ser paga, vai ser financiamento, vai ser dinheiro próprio, quem vai construir a casa, qual é o pedreiro, vai ter engenheiro, vai ter arquiteto, então envolve todo um planejamento. Depois do planejamento, apenas com o planejamento a casa está edificada? Não, a construção não está edificada. Aí vai iniciar de fato a construção. Inicia-se a construção, a pessoa que é o dono da casa ou responsável pela obra continua trabalhando, porque ele precisa comprar os materiais, acompanhar o trabalho. Então ele vai construir a casa, vai fazer todo esse acompanhamento da obra. Depois que a casa ficou pronta, a casa terminou a obra, já está edificada, nunca mais precisa mexer naquela construção? Errado. Por vezes, quando passa 5, 10 anos, a casa provavelmente vai precisar de reformas, vai precisar de uma nova pintura, pode dar um problema de encanamento, um problema no telhado e por aí vai. Ou seja, a edificação de uma casa terrena, de uma casa física, ela exige planejamento, construção, acompanhamento e depois que com acompanhamento contínuo, é necessário manter o acompanhamento e, além disso, um cuidado diário para que não se estrague aquilo que foi construído, Precisa de um zelo com a construção. Pensando nesse exemplo que eu dei, que eu mencionei aqui da construção de uma casa, pensa agora na mulher, cristã que vai edificar a sua casa, que vai edificar o seu lar. Eu tenho certeza que quando esse texto foi escrito, não foi escrito pensando que a mulher sábia ela edifica as paredes, o telhado dessa casa, mas sim que ela edifica o lar. Então, existe uma diferença entre se ter uma casa fisicamente e ter um lar. Muitas pessoas têm uma casa, mas não têm um lar, As famílias não vivem em um lar. E muitas vezes a pessoa não tem uma casa, Quem sabe não é uma casa própria, mora de aluguel, mas tem um lar ali dentro daquelas 4 paredes. Então, a mulher sábia, toda mulher que é sábia, segundo a Bíblia, ela edifica a sua casa. Então, como que ela edifica esse lar? Ela edifica planejando, construindo e monitorando, depois de já construído, monitorando e verificando onde precisa de reparos e ajustes. E a mulher sábia, ela vai edificar a sua casa em quais aspectos? Em muitos aspectos, Em muitos aspectos. Vamos falar sobre alguns deles. Então, a mulher sábia, ela edifica a sua casa espiritualmente. Ela planeja o que ela vai fazer para que seu esposo, suas crianças tenham uma vida espiritual saudável. Ela planeja, ela executa e ela continua monitorando se aquilo está realmente bom, se precisa de algum ajuste. Por exemplo, a mulher sábia, ela pode identificar que para que a sua família tenha uma boa vida espiritual, a família precisa de encontros diários espirituais. Então, ela pode, por exemplo, estabelecer o culto doméstico no seu lar, ou ela pode incluir o louvor, as músicas cristãs na sua rotina com seus filhos. Então, ela vai propor, ela vai planejar aquilo, ela vai executar, ela vai orientar as crianças na execução e vai monitorar aquilo durante anos. Porque se ela não monitorar aquilo, mesmo já estabelecido, pode ter um retrocesso. Então, a mulher que edifica a casa,
essa edificação, ela acontece para a vida toda. Ela precisa estar acompanhando a vida toda. Então, ela pode edificar sua casa espiritualmente, ela pode edificar sua casa no âmbito da saúde. Então, a mulher sábia, ela pode cuidar da sua alimentação e da alimentação da sua família. Ela pode programar, se planejar sobre qual vai ser o tipo de alimentação. A família consome carne, a família é vegetariana. Se for vegetariana, quais alimentos vai consumir? Qual vai ser o tipo de alimentação? Essa alimentação vai ser baseada em comida de verdade ou baseada em alimentos industrializados? Essa alimentação será feita em casa ou será comprada fora, em estabelecimentos? Então, tudo isso, a mulher sábia, ela vai planejar e vai executar essa edificação no âmbito da alimentação. Outro âmbito que a mulher sábia pode edificar a casa é na questão do sono. Os hábitos básicos de um ser humano é alimentação, sono, higiene e ordem. Então, pensando na vida física, além do alimento, a família precisa ter um bom sono. E a mulher sábia, ela pode trabalhar, se planejar justamente para estabelecer hábitos bons de sono, para que seu esposo, ela mesma e os filhos tenham hábitos de sono saudáveis, que durmam as horas necessárias, para que no decorrer do dia as crianças principalmente tenham um desempenho bom, porque dormiram à noite o suficiente. A mulher sábia também, ela cuida então da ordem, da limpeza da casa, da higiene. Então ela é responsável por planejar os hábitos que vai ter naquela família. Quais vão ser os costumes da família? Quais são os hábitos que a mulher gostaria de implementar na casa? A mulher sábia, ela pensa em todos esses detalhes. Ela planeja intencionalmente quais serão os hábitos da família. A mulher sábia também, ela tem um cuidado com o âmbito sentimental dos componentes da família. Então ela preza pelos relacionamentos. Relacionamento entre pais e filhos, relacionamentos entre irmãos. Quais são as ações práticas que a família vai fazer para que o vínculo afetivo aumente? Pesquisas mostram que filhos que realizam as refeições à mesa junto com os pais têm uma melhor desenvoltura na vida. Então, a mulher sábia, ela vai edificar o seu lar pensando nisso, na alimentação, no lado espiritual, nos relacionamentos. Ela vai ordenar sua casa, ela vai planejar, construir e acompanhar durante toda a vida a desenvoltura que a casa vai precisar. Então, sempre que chega um novo filho ou que um filho se casa, pode ser que seja necessário ajustes na rotina da casa. Então, a pergunta que eu tinha feito para você no início do vídeo é: será que essa mulher de hoje ainda precisa ser uma boa dona de casa? Então, em Provérbios diz que a mulher sábia, toda mulher que é sábia, ela edifica a sua casa. E em Tito capítulo 2, versículo 5, Paulo está falando a Tito sobre coisas que as mulheres mais velhas devem ensinar às mais novas. Por que as mulheres mais velhas devem ensinar? Porque elas tiveram mais experiências na vida, elas sabem mais lidar em diversas ocasiões. Então, dentre as coisas que essas mulheres mais velhas precisam ensinar às mais novas, ser boas donas de casa. Então, Paulo está dizendo, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Isso é uma função da mulher cristã, ser boa dona de casa. Por quê? Porque a gente pode ser uma dona de casa ruim, desempenhar mal esse papel. E eu tenho certeza que se a gente desempenhar mal o papel de dona de casa, a gente não está edificando a nossa casa como a Bíblia nos ensina. Então, ser uma boa dona de casa tem sido um desafio nos dias atuais, porque a mulher que antes ela não estava inserida no mercado de trabalho, quando houve essa oportunidade de que a mulher pode sim se desenvolver profissionalmente, muitas mulheres tomaram isso como uma verdade absoluta. Por exemplo, eu não só posso desenvolver profissionalmente como eu devo. Então ficou parecendo para muitas
que para a mulher ter algum valor na família, na sociedade, ela precisa se desenvolver no mercado de trabalho. Ela precisa trabalhar fora. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos mostra que os olhos da mulher devem estar fitos ao seu lar, porque é dentro do lar que as coisas mais importantes são construídas. É onde o caráter da criança é construída, é onde o coração dele se forma. Então a mulher, mesmo que ela exerça esse papel profissional que ela tem sim direito, ela não pode retirar os olhos da sua casa. Por quê? Porque pode ser que ela edifique-se profissionalmente, mas a sua casa vai à ruína. Provérbios nos diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba a casa com as próprias mãos. Então, mesmo que a nossa profissão esteja edificada, se nós derrubarmos a nossa casa com as nossas próprias mãos, a gente não cumpriu o papel bíblico, o papel cristão, né, que Deus nos ensinou. Então, como que essa mulher tola derruba a sua casa? Ela derruba exatamente fazendo o contrário. Ela não planeja a rotina da casa em nenhum aspecto, não planeja a alimentação, não planeja o sono, não planeja a vida espiritual dos seus filhos, não planeja nada. E vai deixando a vida levar, do jeito que for possível faz. O que for possível faz, se não der não faz. Vive despretensiosamente, e isso é um perigo muito grande. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, ela é clara em nos dizer que a mulher sábia, ela se dedica. Isso exige tempo, isso exige dedicação. Não é fácil edificar uma casa, as mulheres sabem disso. A rotina, às vezes, é muito apertada, o mundo hoje está com uma correria inexplicável e às vezes se torna difícil, mas é um serviço muito recompensador. Então, como que nós vamos edificar a nossa casa em todos os aspectos? Primeiro, nós vamos seguir esse livro. Nós somos cristãs. Nós vamos seguir a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé, mas também de vida prática. Aqui contém todos os ensinamentos que nós precisamos para tornar da nossa casa, uma estrutura física, tornar disso um lar. Além disso, é claro que nós podemos estudar outros conteúdos, outros assuntos, porque uma vez que a gente precisa planejar, executar, acompanhar, a gente precisa ter embasamento teórico para conseguir fazer isso na prática. Quando você quer aprender sobre determinado assunto, você não estuda aquele assunto? Por exemplo, eu quero aprender a fazer pão de queijo. Como que você aprende? Você olha a receita na internet, ou você pergunta à sua mãe, sua avó que sabe fazer. E aí depois que você tem essa receita escrita, a teoria, você vai praticar. Às vezes você pratica a primeira vez e não fica bom o pão de queijo igual ao da sua avó. Aí você pratica de novo, pela segunda, terceira vez. À medida que você vai fazendo, aquilo se torna mais fácil, se torna natural, ao ponto que você nem precisa mais da receita para fazer o pão de queijo. Não é assim que acontece? Então, as atividades da casa é assim. Você pode estudar o assunto, como eu faço para lavar melhor a roupa? Já que eu tenho que fazer essas atividades, né, de organizar a casa, a alimentação da minha família, a ordem na casa, a organização, a limpeza, a alimentação, o que eu posso estudar para fazer isso melhor, né? Como que eu vou otimizar meu tempo? Eu tenho pouco tempo, mas eu quero fazer isso bem feito. Então você pode estudar. Um livro que eu quero indicar para você é esse livro da Debbie, Experiência do Lar. Toda mulher que quer estudar e se desenvolver deveria ler esse livro. Eu indico muito esse livro, porque esse livro ele abrange vários aspectos de um lar. Eu vou falar de alguns aqui para você. Que a Debbie é cristã, então o livro é todo baseado em argumentos cristãos, em versículos, mostrando a importância que tem o bom andamento da casa do lar. Então, aqui fala, além de ser um livro muito lindo, né? Um livro muito lindo, muito bonito de se ver. Aqui fala sobre como se edifica um lar, né? Então aqui fala sobre os princípios essenciais que deve ter o lar, começa falando sobre dignidade e santidade no lar, fala do princípio da mesa. Eu já gravei alguns vídeos para vocês falando sobre a importância da família realizar as refeições à mesa. Aqui fala sobre o princípio do também, sobre a gente usar tudo que tem na nossa casa para servir as pessoas que nós mais amamos e não apenas os visitantes. Fala sobre o princípio da honra, relacionamento entre pais e filhos, resolução de conflitos,
E aí tem um capítulo aqui, um trecho específico sobre ordem no lar. Então a gente precisa estudar isso para conseguir praticar. Fala sobre administração de prioridades, sobre organização da casa para que ela tenha paz, sobre limpeza. Fala sobre estabelecer um estilo de vida no lar. Cada família vai estabelecer um estilo de vida na sua casa, no seu lar. Então aqui fala sobre hospitalidade, sobre etiqueta, sobre decoração da casa e tem também uma parte de culinária. Então é um livro excelente. Se você é noiva, se você vai casar, já começa a ler esse livro. Se você já tem sua casa, leia, aprenda sobre isso, porque é muito importante. Pensando nisso, que a nossa casa deve estar em ordem e que a nossa casa realmente deve ser um lar, tem uma comparação que eu faço e eu gosto muito, que é assim, a maioria das pessoas gostam de ficar em hotel. Quando viajam, gostam de ficar em hotel. Se você é uma dessas pessoas, eu te pergunto, por que você gosta do hotel? E eu vou responder os pontos do porquê eu gosto. E você aí do outro lado pense também. Eu, Gesana, gosto do hotel porque tem um excelente café da manhã. Então você chega para tomar o café da manhã, existe uma bancada que está servida ali as frutas picadas, que está servido os pães, o café. Os seus olhos gostam do café da manhã do hotel esteticamente. Quando você olha aquela comida, você já sente vontade de participar daquele café. Por quê? Porque a mesa está posta. É bonito o café da manhã. O que mais tem num hotel que a gente gosta? A gente gosta da ordem, da limpeza, da organização. Então pode ser que o quarto esteja desajeitado e você vai fazer um passeio, quando você volta, tá aquela ordem, houve aquela limpeza e tem, além da limpeza, tem um cheiro. Cheiro cria memórias, né? Cheiro de comida, o cheiro de limpeza cria memórias afetivas. O que mais que tem no hotel que a gente gosta? Um bom chuveiro, né? Um chuveiro de qualidade, boas toalhas, uma boa roupa de cama e por aí vai. Então, eu desafio você, que também gosta do hotel, a tornar a sua casa um ambiente aconchegante e agradável, assim como é no hotel. Porque eu acho um desperdício a gente deixar para viver esses dias aconchegantes apenas nas férias ou apenas no feriado quando viaja. E se a gente transformar a nossa casa nesse local durante o ano todo? Como que a gente pode fazer isso? Pegue essas coisas que você gosta, né, no hotel, que você goste numa casa e traga para sua casa. Então, se você é assim, gosta dessas coisas que eu citei, você pode preparar o café da manhã para sua família na mesa, né? Comece a usar aquelas louças que você guarda somente para visitas, traga para sua família, né? Seu esposo, seus filhos, são as pessoas que você mais ama na vida. Traga aqueles vidros, aqueles cristais, o que você tiver em casa, traga para a mesa. Que dia? Só no domingo? Não. Todos os dias da semana. Coloque a mesa, né? Tire ele 5 minutos, pique as frutas, organize para que você e sua família, ao sentar naquela mesa, veja que teve um cuidado, que teve um carinho. Os nossos olhos gostam do que é belo. Se você gosta de um bom chuveiro, invista seu dinheiro em um bom chuveiro, em boas toalhas, torne o cheiro do seu quarto agradável, né? Que mais? Traga flores para sua casa, que dão vida, né? A maioria das pessoas gostam de hotéis que tem flores, né? A beleza das flores enche nossos olhos. Traga essas pequenas coisas para sua casa. Geralmente, o fato de uma casa ser um lar não está relacionado à condição financeira da família, né? A pessoa pode ter uma condição financeira alta, né? Um grande poder aquisitivo e ter uma casa que não é um lar. Mas a gente vê pessoas que têm um salário bem menor que a casa é um lar. Então essas pequenas coisas, né, que por exemplo que tem num hotel e você quer replicar na sua casa, replique dentro de suas condições, né? O que está ao alcance que a gente pode fazer melhor, né? Então quando a gente vai fazer isso, trazer para a nossa casa, a gente vai ajustar a nossa condição financeira, né? E lembre-se, tenha coisas de mais qualidade e menos quantidade. Um exemplo, se você quer ter toalhas de mais qualidade, tenha apenas 2 ou 3 jogos bons. É melhor do que você ter 50 toalhas de má qualidade. Então, se você quer ter toalhas mais felpudas, maiores, você pode comprar em menor quantidade, mas que seja melhor.
Então, finalizando esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma visão também sobre ser dona de casa, sobre priorizar o lar, sobre estar com os olhos atentos à nossa casa, escreva aqui nos comentários. Vamos continuar conversando sobre isso. Eu peço a Deus que Ele nos ajude como mulher a desempenhar bem o nosso papel cristão, não apenas fora de casa, não apenas no trabalho ou na igreja, mas que Deus nos ajude no local que é de maior importância na nossa vida, que é na nossa casa junto com os nossos. Até mais. Tchau.